Estamos ao vivo e hoje vamos falar com o Nível Jags. Ele que é ator, diretor, professor de teatro, produtor cultural. A gente vai ter um talento assim imperdível para vocês. Eu vou estar convidando ele, estou já chamando, vamos lá iniciar essa bater um papo com ele hoje. Comigo hoje vai estar o host Ed Moraes. Então, bora, eu já convidei os dois, vamos lá. Então, no aguardo aqui deles entrarem. O Nível já chegou, o Ed também. Estou convidando os dois aqui. Vamos lá. Olá, olá. Vamos lá. Cara, aí, deixa eu ver. Aqui, Tá me vendo? Tá com... tá te vendo. Agora sim, agora sim. Eu chamei o Ed, eu acho que a gente tá com algum probleminha ou do próprio Instagram, ou por causa da conexão que tá acontecendo alguma coisa. O Instagram ele teve instabilidade durante 2 semanas por causa dessa mudança que teve no Instagram. Então Sim. eu não sei o que está acontecendo até agora, a gente está tentando levar, mas vamos que vamos. Mas Bom, não tem problema não, vamos lá, vamos seguir, o Ed entra, aí se cair também, não sei, né? Vamos aproveitar. Vamos que vamos então, Nível. Vamos que vamos. Eu estava falando que eu estava muito ansioso por esse bate-papo, porque assim, eu li um pouquinho do seu conteúdo e eu sou fascinado por esse lado de teatro, do cinema, da dublagem, e foi muito gostoso fazer a pesquisa, né? Eu fui vendo a sua história, eu vi muitos vídeos, assim, eu acompanhei mesmo. A gente vai, no decorrer dessa live, a gente vai ver bastante coisa. Que legal. E, bom, eu geralmente começo a live já batendo um papo e fazendo perguntas. Manda ver, Posso vai iniciar? aí. Já. Beleza. Vai falando. Pessoal, façam perguntas também, que eu vou estar lendo também as perguntas, tá Vários bom? conhecidos, amigas também, pessoas até mesmo da família que vão dar uma entradinha aí também. Quem me segue no Instagram consegue clicar, eu vou aparecer ali no cantinho ao vivo. Está aparecendo ao vivo naquela bolinha lá em cima. Então a pessoa clicando consegue entrar aí. Consegue sim. 10. Então posso ir embora, vai lá. Vamos que vamos então. Ó, o que te motivou a iniciar na área do teatro em 1987? Foi antes, peraí, 87? Não, eu comecei, eu acho que, dependendo do que você tem acesso aí, Sim. 87 eu já estava engrenado, já estava firme aí no teatro, ainda em Santos, né? Você está falando da Praia Grande, correto? Sim. Então, aí eu era aí da Praia Grande, Santos, na verdade, né? E aí eu comecei em 82. 82? Comecei em 82 para 83 no Colégio Canadá, em Santos. Olha. Muito aleatoriamente, porque o colégio oferecia ensino médio, né? Eu estava de 14 para 15 anos. E aí, no Canadá, tem um teatro maravilhoso lá no Canadá, inclusive, né? Tem palco, tem um auditório, que é uma escola com modelo clássico, assim, né? Então, tem um teatro ali bem bonito. E daí, eu era da turma que fazia banda, fazia teatro, fazia poesia. E o teatro foi indo. Lá mesmo, no Teatro Canadá, me chamaram para um grupo que ensaiava na Cadeia Velha aí de Santos. Hoje em dia é a Pagu, né? Centro Cultural Pagu. Oficina cultural, né? Do Estado, né? Mas acho que tem o nome Pagu, inclusive. Ali em frente à rodoviária. É o prédio da antiga Cadeia Velha. Ali é um centro cultural até hoje. E lá eu ia ensaiar já com uns 15 para 16 anos, o grupo que eu fiquei o tempo todo que eu morei em Santos, eu vivi em Santos, o grupo Gata e Olho Dalma, o grupo Olho Dalma de Santos misturou com o Gata de São Vicente, era bem naquela efervescência do teatro amador em Santos, década de 80, um sucesso, tudo... peças boas, vários artistas, e o Eliel Ferreira, que hoje em dia é meu amigo querido, mora lá na
Itália hoje em dia, era o diretor desse núcleo, né, desse grupo, e fizemos muitas peças legais, isso quando eu tinha 15, 16, 17 anos, 18, porque era uma por ano a média, sabe? E aí eu comecei, aí eu decidi, já nesse tempo eu já sabia que eu já queria isso mesmo, minha família sempre apoiou, sempre. Quando eu vejo famílias hoje em dia questionando, claro que eles ficavam preocupados com essa questão da sobrevivência, né? E com a questão do mundo, da mais anos 80, que teve toda uma coisa assim, acabando a ditadura militar, acabando a gente voltando a votar, a ter direitos, né, novamente. Então, assim, tinha toda uma abertura para a arte, né, naquele momento. Então, festivais de dança, festivais de teatro. Então, eu participei dessa efervescência dos anos 80, que foi muito rica, foi muito legal. E Santos bombava, Santos sempre foi esperado nos festivais, Santos sempre foi esperado nas mostras. Santos, que eu digo, a Baixada Santista, tá? Acaba generalizando com Santos, né? Mas todas essas cidades sempre foram um polo cultural, sobretudo naquele tempo. Né? Hoje em dia as pessoas vêm muito fácil aqui para São Paulo, eu estou falando de São Paulo, mas ainda tem grupos maravilhosos, como naquela época, que fazem um teatro e fazem manifestações que nem essa que acabou de acontecer aí em São Vicente, né? Que tem todo ano, no mês de janeiro, que é a encenação da Vila de São Vicente. Isso também é um marco dos artistas, vários artistas locais participam, né? E assim vai, mas eu já decidi nesse tempo aí, morando aí, 15, 16 anos, decidi, e a família apoiou, foi comigo, aí estou aqui até hoje. E isso é muito legal, né? O apoio da família é uma coisa fundamental para qualquer área, né? Na profissão que a gente escolher, né? E eu falo porque eu também, no meu caso, meus pais na época não entendiam muito e eu fui para a área de artes também, né? Mas é uma outra área. E Você, até que eles você é entenderam, desenhista, eu sou né? Você faz desenhista. HQ, né? Isso, Quadrinhos. e quando ele chegou em mim e deu o aval, falou, ó, vai, foi muito gostoso, assim, pra mim, porque tirou aquele peso, né? Agora eu vou me dedicar, vou me jogar, né? Nessa E eu vejo que fase, nessa fase da vida, jovem, né? Mesmo quando criança também, o apoio da família é fundamental. Porque mesmo que a gente faça, independente deles apoiarem ou não, mas quando se tem o apoio da família, é como se a gente fosse assim, acolhido com o nosso desejo, com o nosso sonho, porque a tendência das pessoas é tirar esses desejos, esses sonhos. Tanto é que na oficina de atores, né, que eu sou coordenador, que é um curso que tem aqui em São Paulo, que tem aí em Santos, um grupo muito bom de atores, que inclusive o Ed fez parte. Vocês já assistiram, inclusive vocês fizeram o grafite não, né? Na verdade, como que chamaria? A caricaturas. caricatura de cada um, vocês foram ótimos. Então, assim, eles ficaram, inclusive, bem felizes, porque a caricatura eterniza, né? A foto, as artes plásticas eternizam aquela coisa do teatro que é mais o aqui e agora, né? Então, muitos jovens de 30 anos para cima, 30, 40, 50 anos, até mais, procuram a oficina de atores por conta de não ter tido esse apoio ou esse desejo, né, lá na infância, na adolescência. Porque o ideal é começar qualquer atividade, né, o mais jovem possível, né? Mas mesmo assim eles correm atrás por conta da dublagem, muitos deles, e aí vão lá fazer o curso de formação e a pessoa já pagando o seu curso, não os pais promovendo, né? A própria pessoa paga o seu curso, ou seja, ela já tem uma formação, já tem uma primeira profissão e está procurando um plano B. E o teatro acolhe todo mundo, né? Acolhe desde a criança, do jovem, como foi comigo, mas acolhe também as pessoas mais velhas, porque sempre vai ter histórias e papéis e personagens para todas as idades, né? Para todos os perfis. Todo mundo tem seu espaço, né? E daí é muito isso. Eu acho que o apoio da família, sobretudo quando é mais jovem,
é condição da pessoa seguir, ou pelo menos se acreditar. Ter fé naquilo que. Não achar que é um sonho besta, não achar que é um sonho desmotivado, sabe? Sim, que é uma coisa muito potente, muito bacana, muito importante. É muito importante mesmo. É. Eu vejo que, assim, os jovens, né, que ingressam, eles precisam desse norte mesmo, né? Então, é essa ideia mesmo. E agora, com a ideia do seu curso mesmo, né? Quando uma pessoa inicia pequenininho, ele tem uma vantagem, né? Tudo que a gente começa, por exemplo, né, vamos fazer uma comparação assim besta, mas é importante. Curso de inglês, por exemplo. Se eu começo a fazer um curso de inglês, eu estou com 56 anos. Quando eu tenho, sei lá, 6 anos, começando a alfabetizar no português, vai estudar inglês, a pessoa vai ser um exímio, vai ter uma pronúncia maravilhosa, vai dominar, talvez até lecione inglês para quem quiser. Quando a gente começa com uma idade a partir de 30, 40, é diferente, né? Algumas coisas a gente ainda apanha para aprender, para assimilar. Nossa mente tem muita coisa, nossa vida tem muita coisa. Então, assim, quanto mais jovem começa o teatro, melhor. Mas volto a dizer, o teatro agrega todo mundo. As pessoas começam com 40, com até 50 anos ou mais, e vão muito bem e se descobrem. E eu estou falando, eu tenho a experiência viva de alunos, tanto em São Paulo, como também na Oficina de Atores de Sorocaba, que é outra unidade que a gente tem. A Oficina de Atores tem no Brasil inteiro, né? A nossa gestão é São Paulo, capital, Santos, Sorocaba. Né? Então, assim, tem jovens adultos, vamos chamar assim, né? Mas que já passou 200 lá, daí eles aprendem muito, adoram essa convivência e se destacam. Não é uma coisa assim que só porque a pessoa começou mais tarde, porque o teatro também é muito. É muito bom que quando a pessoa traz para o teatro uma experiência de vida. Então é isso que a criança ainda não tem. A criança é um ser, uma folha em branco, né? Que você vai trabalhando, vai desenvolvendo, vai estimulando, e aí ela vai que vai. Decoram muito fácil, memorizam com facilidade, né? A mente está tão leve para tanta coisa. As crianças ouvem uma vez uma música, aprendem. Né? Então, assim, eu como dirijo crianças em peças, na parte musical, não tem para ninguém. Uma criança dança bem. Então, assim, mas os mais velhos correm atrás e com o suporte da experiência de vida, com o suporte da vivência, já levaram na cabeça, já apanharam da vida, ou já foram felizes ou não, enfim, já tem uma gama de emoção e uma maturidade que aí é bacana também, é um caminho legal para o desenvolvimento artístico, vamos chamar assim, né, da atuação, né, vamos chamar isso. Perfeito. Boa noite, Nível. Boa noite a todos aí, CQS de plantão. Chegamos aqui para fazer perguntas e para mostrar que tem muita gente aqui já prestigiando a nossa live. Temos aqui a nossa querida Luísa, a professora Luísa. Eu amo a professora Luísa. Beijo, Luísa. Quem mais? Temos a Vera Padovan, que está aqui já Vera te mandando Padovan, um belo acabei de beijo citar você agora, uma senhora de talento. Beijo. Isso é muito bacana, Nível, ver que a quantidade de pessoas que realmente entram aqui para simplesmente falar o quão importante tem sido o trabalho desenvolvido por você, não somente na Baixada Santista, mas em São Paulo, né? Você já falou sobre a questão da oficina de atores e o trabalho que você tem desempenhado na coordenação dessas unidades. E me diz qual é o grande desafio para você em relação a essas unidades, gerenciar todas elas e esse grupo maravilhoso de professores que você tem? É esse o desafio, né? Coordenar tudo, fazer a coisa ficar orquestrada, né? Orquestrar tudo, né? Os professores, o conteúdo, os alunos. Mas, assim, com o tempo, primeiro que os professores são de total confiança, né? Porque já estão há muitos anos juntos. Eu só estou nesse lugar da coordenação porque coube a mim uma coisa gerencial e aí eu fui tocando, porque no começo nós éramos cursos livres, né? Demorou uns 3, 4 anos para a gente conseguir, através do SATED, SP, do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo,
o nosso credenciamento para ter um curso profissionalizante. E daí foi um upgrade que teve a oficina, inclusive nesse período a oficina também começou a oferecer cursos de dublagem com vários professores excelentes, né? Vitor Paranhos, o professor... agora lembrar nomes vai ficar o Héctor Izuim, né? O professor Matheus, enfim, os nomes agora talvez me fujam, mas tem ótimos professores de dublagem na oficina, com aulas online, aulas presencial também. E daí foi quando teve o credenciamento do SATED. Então a gente teve fomos balizados, né, para poder lançar o curso que dá direito ao DRT. E muita coisa mudou desde então, né? Isso eu estou falando já com o DRT, coisa de mais de 10 anos, né? Mas, de qualquer forma, para o olhar de escolas tão antigas, nós somos novos ainda no mercado, né? Mas, para nós, mais de uma década já é um marco importante, né, nesse meio, né, que é difícil. Então é isso, orquestrar, inclusive, os momentos de crise. A gente passou por uma pandemia, a escola sobreviveu, mexeu, a escola passa por uma entre-safa, porque alunos saem, alunos entram. Tem uma hora que esse aluno termina, então às vezes grupos grandes de alunos terminam juntos, a gente entra numa entre-safa, aí vem as fases difíceis, né, de ter que administrar crises também, né? Mas assim fomos indo, já estamos aqui em São Paulo, essa gestão minha, 12 anos, né? Então, aí em Santos, a minha gestão, que é essa da oficina de Santos, se eu não me engano, está com quase 10, precisamente 9, mas esse ano ainda completa 10 anos. A de Sorocaba é um pouco mais velha, tem 11 anos. Então, mas é isso, tudo uma década, né? E muitos bons momentos, mas eu tenho uma equipe de professores e a gente é privilegiado também, que a gente atrai aluno de talento. Nossa, graças a Deus, pelo menos talvez os que ficam, né? Porque a gente dá liberdade de trancamento, então as pessoas podem, nunca elas estão presas. Não tem nem semestralidade, a pessoa pode sair a qualquer momento. A gente gosta disso para ter em classe alunos interessados, né? Então a gente tem uma sorte também com um grupo o corpo discente, vamos chamar assim, dos alunos, né? Nossa, gente de talento, gente que quer aprender, gente que faz a gente gostar de dar aula, né? De trazer conteúdos, desenvolver atuações maravilhosas. Então, é muito gratificante para a gente, mas é cansativo também. Quantos anos para se formar como um ator e ganhar o DRT? A gente oferece um curso de 2 anos que, assim, raros foram os que conseguiram por conta de uma coisa de agenda ou administrar. Porque a gente dá uma liberdade, por exemplo, vou dar o exemplo do Ed, que está aqui presente. Ele teve que fazer em 2 lugares, porque ele é comissário de bordo e tinha uma agenda completamente que não daria para fazer em nenhuma outra escola. Só a nossa acolhe essas pessoas que trabalham para o turno, porque a pessoa pode fazer aula em diferentes turmas, porque é o módulo que acontece em Santos, acontece em São Paulo. Se um ator está visitando a família em São Paulo, ou ao contrário, está indo para pegar uma praia em Santos, quiser fazer aula em Santos, pode. E o Ed foi um desses, ele fez o curso em São Paulo e em Santos, por conta dessa agenda dele. Então, por exemplo, isso é uma flexibilidade que nenhum lugar tem, né? E a gente tem por conta de ter essas unidades, né? E desenvolver uma metodologia que acolhe. Então, porque tem que ter uma unidade que, senão, esse aluno de Santos não pode fazer em São Paulo se não tiver o conteúdo pareado, né? Então precisa orquestrar os conteúdos para isso dar certo, mas já testamos isso já acontece há algum tempo. E é uma delícia, né, ver alunos misturados, né, de várias idades. Tem muita cara de grupo de teatro, e isso eu fico feliz, porque sempre foi o meu sonho, ter uma escola que fosse um grande grupo de teatro, que esse grupo vai se desenvolvendo ali. Foi como eu aprendi na fase que eu vivi em Santos, nos grupos de teatro de Santos,
que foi o Grupo Gata e o Grupo Olho d'Alma. A gente aprendia fazendo luz, som, cenário, figurino. Eu aprendi teatro assim, então a gente tenta multiplicar para esses alunos atuais. Então o nosso curso é um pouco diferenciado, mas chega no mesmo lugar que todos. Nossos alunos podem brigar pau a pau com qualquer, né, assim, dedo a dedo, pau a pau, cabeça a cabeça com qualquer escola do país, né? Eu ia falar aqui de São Paulo, mas assim, do estado do país. Porque eles aprendem o mesmo conteúdo, mas de uma forma mais, vamos chamar assim, quem é da pedagogia, construtivista. É uma forma mais construtivista. A gente vai construindo conteúdo junto e aprendendo, mexendo com esse conteúdo na prática também, né? Ou seja, sentindo o conteúdo, né? E é uma delícia ver o resultado acontecer, e já temos atores no mercado de trabalho. Muito vindo aí, ó. Coloquem aí, tá bom? @oficinadeatores.sãopaulo ou @oficinadeatores.santos ou @oficinadeatores.sorocaba. Ali tem os cursos e também tem o site www.oficinadeatores.com.br. Esse é o site que ali também tem até o WhatsApp de atendimento para tirar dúvidas. Temos cursos online, temos cursos presenciais. E no Brasil inteiro, se tiver colegas aí assistindo, em Salvador tem uma unidade, se eu não me engano no Paraná tem uma unidade, Rio de Janeiro, né, Niterói, Rio, Grande Rio ali, cidades ali da Zona Norte também. Eu não sei exatamente todas, porque são muitas. Mas o Rio de Janeiro é onde tudo começou, né? Então lá tem bastante unidades, né? E aqui estou eu. Esse Aproveitando, falando sobre isso, olha só, Elton, que bacana que assim, eu sou a prova viva, né, de que realmente a escola, a oficina de atores coordenada pelo Nível, realmente me recebeu e eu pude me formar, né, com 2 anos e meio de curso, né, fazendo aulas presenciais. Isso é algo inédito, né, realmente consegui fazer devido à minha necessidade, né, e foi realmente o meu diferencial quando eu falei falar com o Nível. Eu falei, Nível, eu não tenho realmente a mesma condição de todo mundo, você me aceita? E ele prontamente me aceitou. Isso eu acho que é muito bacana realmente se destacar, Nível, como um exemplo, porque realmente eu fazia aulas tanto em São Paulo, né, de quarta, quinta-feira. Essa flexibilidade da oficina de atores, Elton, isso é algo muito viável para muita gente, né? Que muitas vezes eu só posso fazer aulas às quartas-feiras. Não, eu podia fazer aulas às quintas, aos sábados. Quando realmente haviam turmas, eu podia fazer aulas. Isso é muito bacana. E em Santos eu fui abraçado, né, Nível? O pessoal de Santos, né? A turma que realmente estava para se formar e a turma que se formou comigo, realmente é um grupo muito bacana, sabe, Elton? Que eu posso dizer, nós nos tornamos uma família. E realmente é muito bem orquestrado, né? Pela questão da coordenação feita pelo Nível e por todos os professores que são muito bons profissionais. E daí, Nível, já vou fazer a pergunta. E como é que é orquestrar as montagens ao longo de todo um ano, em cada semestre? Porque eu acho que isso é muito bacana, né? A questão dos profissionais que estão em sala de aula já estão sendo preparados para atuarem no mercado de trabalho. Fala para a gente sobre a questão das montagens que são feitas para os oficina, por favor. Já estou começando uma em Sorocaba e uma em São Paulo. Já estão começando os ensaios, né? E logo passando o carnaval, enfim, vamos dizer, março para abril, assim começa a de Santos, porque eu tenho que me preocupar com os períodos de apresentações, porque assim, 2 a gente até acompanha, né, apresentação em cidades diferentes, mas 3 já não dá, né? Não temos estrutura para isso. Então, se eu tiver a peça de São Paulo e Sorocaba apresentando nos meses de junho, julho, no máximo agosto, se eu começo a ensaiar uma em abril, eu começo a apresentar em setembro e outubro. Então eu quebro um pouco essa coisa da semestralidade, que algumas pessoas, né, geralmente a gente fica assim, mas é uma forma da coisa não parar, né? Então tem, por ano, 4, 5 montagens, 6. É muita coisa, porque uma peça de montagem, né, é uma peça de teatro. Então cada peça de teatro a ser produzida é uma grande aventura, porque é um trabalho insano, porque não é só ensaiar, é a produção da peça. É ir nos lugares, é ter uma agenda, ter a divulgação, ter a parte gráfica, e aí, paralelamente, os ensaios, aí o figurino, a maquiagem, o cenário.
E muita coisa, e luz, e som, é muita coisa acontecendo. É que é uma equipe, senão não teria como. Eu não estou sozinho mesmo, jamais estaria. Não tem como fazer sozinho teatro, né? Então é uma equipe muito coesa comigo, que está há muito tempo, e daí. Mas já erramos muito, e errando, vai aprendendo, corrigindo, sanando, sabe, batendo a cabeça e voltando atrás, dando um passo para trás, aí ganhando depois uma corrida à frente. E assim a gente vai indo, né? Porque assim, a gente lida com arte e a gente lida com pessoas. Então a oficina, se dizer assim, se alguém perguntar assim, ah, é aquela turma de um jeito, aquela turma, a gente muda periodicamente, não só módulos, que vocês sabem disso, mas a gente muda, inclusive, direções, a gente muda alguns caminhos, porque teatro é muito amplo, né? Tem várias formas de aprender, então a gente vai se aproveitando, né? Ou se amparando pelos nossos conhecimentos. Os professores todos são artistas, estão no mercado, não são só educadores, que precisam ser, mas a gente está no mercado. Hoje eu gravei, hoje eu atuei de manhã, hoje eu dirigi uma cena, também um VT à tarde. Então, assim, eu estou no mercado de trabalho, além de coordenar, além de estar na área pedagógica. E todos os professores estão no mercado. Então, isso é um diferencial também que a gente tem, porque a oficina tem uma cara de lugar que as pessoas vão se preparar para o mercado de trabalho. Por isso que o nome é oficina, não é escola. A gente quebra um pouco algumas questões mais formais do aprendizado da arte e também do fazer a arte, para poder mostrar, colocar a pessoa numa simulação de como é. Então, uma peça de teatro da gente é uma verdadeira peça de teatro com tudo que se tem numa peça de teatro. A gente não, por ser escola ou peça de estudantes, de atores em formação, né, que é o certo falar, a gente não deixa de ter cenário, arte gráfica, figurinos, um público, uma plateia, bilheteria, é tudo igual ao um grupo profissional. É tudo similar a um grupo profissional. Então, a dublagem nossa também, os alunos dublam toda a aula. Dublam toda a aula, é prático. Então, oficina tem um caráter de trazer a prática, trazer o aluno para dentro da prática, para dentro de meter a mão na massa, né? Por isso somos oficina, né? Eu queria saber uma curiosidade aqui, né? Eu sei que você trabalha muito, mas eu quero saber como que é a sua rotina de trabalho, né? Como funciona um dia seu? Ah, meu filho. Uma loucura. Porque, não, por causa disso, eu também sou da comissão de capacitação do SATED. Isso toma algumas manhãs do meu. Eu divido assim, né? O SATED eu trabalho muito para o SATED, de dentro da minha casa, claro, é online, mas é um trabalho manhãs durante a semana. Algumas tardes também, aí vai variando, né? Mas isso faz eu atender atores do estado inteiro, diretores, atores, modelos, né? Eu fico com toda a parte artística, né? Eu só não atendo a parte técnica. Então isso pega um pedaço da minha semana. Outro pedaço grande da semana é coordenar a oficina de atores. Quando eu vou dar aula, é só alegria. Eu vou lá presencial, naquele horário de aula, é só alegria. A parte de coordenação, de gerenciamento, é também de dentro da minha casa, né? Trabalho home, mas é bem puxado. É bem puxado porque requer uma atenção, porque assim, volto a dizer, são pessoas têm problemas. Então, assim, começa a segunda-feira, já começa o bombardeio de informações, assim, vou precisar faltar, esse texto eu não estou entendendo, aquele professor ou professora comentou tal coisa, e aí eu tenho que dar um suporte para essas pessoas que me solicitam, às vezes também são pais de alunos, né?
E são alunos quando. E é de quando começam essas dúvidas mais básicas, né? Ai, vou faltar. Ai, a prova é como? Ai, como é que eu faço um relatório de uma peça de teatro? Ai, quais peças eu tenho que assistir para fazer esses relatórios, que são trabalhos teóricos, né? Ai, qual é o capítulo do livro do Stanislavski que eu vou ter que te apresentar ao seminário? Quando que eu posso apresentar? Coisas, nossa, infinidade. E quando está se formando como é que eu faço para dar entrada ao DRT? Como é que eu faço para fazer meu portfólio? Quando é que chega o meu certificado com as minhas horas? Eu estou precisando, eu estou com trabalho. Calma, está vindo, está chegando, porque vem do Rio, né? A nossa matriz é a carioca, é lá do Rio. Então, são N questões. E quando a pessoa começa, são algumas bem parecidas, e quando vai terminar, mesma coisa. Qual que pode ser meu estágio? Onde eu posso estagiar? Como é que eu faço para levar material em agência, né? Então é toda a parte também de marketing de carreira, né? Administração de carreiras. A gente dá uma orientada no que a gente consegue, né? Até porque é muita coisa. E cada um quer ir para um canto, cada aluno tem um desejo. A gente tem uma grande parte de alunos que quer a dublagem, mas a gente tem também muitos alunos que querem ir para a TV, para o teatro, para as séries, para o mercado audiovisual, né? E a gente tenta orientar na medida ali que a gente conhece, tenta alertar para alguns golpes, para algumas questões que eles têm que tomar cuidado. Cada vez mais a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje mesmo eu preenchi um formulário para um possível teste que eu vou ter que fazer. Lá tem minha conta bancária, lá tem meu RG, lá tem meu CPF, né? Então você tem que saber muito bem para um formulário que você preenche de extrema seriedade, que a tua vida está ali. Então, assim, nesse mercado é muito legal, mas a gente tem que ficar atento o tempo todo. Então, o que a gente consegue preparar para os alunos, né, alertar, orientar, a gente fica muito feliz, assim, de poder minimamente, porque ninguém fez isso por mim, ninguém fazia. É só na oficina que isso é possível, porque tem essa cara de família, tem essa cara de grupo, de trocas de informações, sabe? Tem muito esse perfil. E ali a gente consegue fazer vários debates sobre como está a atualidade, né? Como que atualmente funciona o audiovisual, a dublagem, e por aí vai. Bacana, olha só. E viu, temos a participação do Márcio Claro, que ele fala assim, ó, para nós, ó. A Sofia Rabassi queria muito estar aqui, mas já está no Festival de Cenas Curtas, mas ela te deseja todo o sucesso de sempre. E ele vem com uma pergunta para você. Nível, qual é a montagem que mais te marcou? Olha, tem muitas, Márcio. Márcio é um querido. Ele é pai da Sofia. A Sofia começou, ela fez desde criança com a gente. Ela tirou praticamente o DRT ainda estando com a gente, mas foi completar os estudos dela na escola Wolf Maia, por ela buscar também o audiovisual. E foi muito legal. Acabei também sendo banca para ela lá na escola, no quarto semestre dela, eu fiz a banca para que ela participou, né, como aluna, né? Mas tô achando que ela tá há 10 anos já fazendo Wolf Maia, olha lá, hein? Mas ó, várias montagens, ô Márcio, mas assim, tem as que eu gosto, porque eu gosto da história, da obra. Eu sou muito ligado em dramaturgia, né? Eu tento transmitir isso para os alunos também, né? Assim, a gente sempre pega peças clássicas, trabalha e estuda peças que estão dentro das grandes peças da dramaturgia universal, de Tennessee Williams, de Shakespeare, do Remat, Chekhov, e por aí vai, vários, Lorca, ou Pirandello, quer dizer, Lorca, Espanha, Pirandello, Itália, Shakespeare, Inglaterra, Stanislavski e Mayakovsky, Rússia, Estados Unidos, Tennessee Williams, Arthur Miller, enfim, a gente tenta trabalhar a dramaturgia universal, não só nós, qualquer escola de teatro de responsabilidade
tem que trabalhar esses nomes, né? Isso aí faz parte aí do conhecimento básico aí, né? E aí Tchekov também, lembrando lá da Rússia. E aqui no Brasil, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Jean Francisco Guarnieri, Ronaldo Ciambrone, Mário Bortolotto, muita gente, Caio Fernando Abreu, Maria Adelaide Amaral. Então, assim, a gente trabalha com grandes autores. Então, da montagem, aquelas que eu mais gostei, que eu mais me identifico, que eu gosto muito, e que eu acho que eu fui feliz, que eu tive uma boa iluminação, os deuses do teatro me ajudaram, né? Então eu gosto, por exemplo, de Contos de Bruxas, eu gosto, por exemplo, do Bailei na Curva, eu gosto, por exemplo, do Sonho de uma Noite de Verão, eu gosto muito do Assis Valente, um musical brasileiro, é uma peça que eu tenho um afeto por ela. Eu gosto muito do Capeta de Caruaru, uma peça maravilhosa da cultura nordestina. Eu gosto, não queria mandar nenhuma assim. O Enquanto Isso, que é um texto meu, foi uma dramaturgia minha, que eu gosto bastante, uma peça completamente, meio revista, teatro contemporâneo, uma peça bem diferenciada, assim, né? Estilo contando uma história, um grupo de teatro contando uma história, assim, né? Mas é o Enquanto Isso. Nossa Cidade é uma das peças também, Frank Wedekind, autor americano. Também amo Frank Wedekind, ótimo. Então, assim vai. Poxa. Agora uma correção, peraí. Nossa Cidade é Thornton Wilder. Frank Wedekind é do Despertar da Primavera. Desculpe o velhinho aqui, tá vendo como é difícil o cerebelo? Já ia cometer uma gafe aqui. O Despertar da Primavera, Frank Wedekind. Peça também apaixonante. E Nossa Cidade, Thornton Wilder. Aí sim, americano. Agora a gente vai voltar lá atrás, de novo, e eu vou perguntar como foi a sua experiência estudando na Escola de Arte Dramática da ECA, USP? Maravilhoso. A época tão boa, gente, chegando em São Paulo, estava com 20 anos. Uma época maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim, não só pela USP, por estar lá, convivendo com pessoas, porque, assim, a EAD à noite começa às 18h30. E a ECA, a parte de graduação... Eu já cheguei em São Paulo com uma graduação, porque a EAD é nível técnico, né? Apesar de ser uma escola que aprofunda... É a melhor do Brasil, de boa, assim. Não é porque é USP, não. Ela é uma escola completa. Né? Completa mesmo. A pessoa fica lá 4 anos ou mais. E é assim, segunda a sábado. Assim, é bem intensivo. É bem assim, é um mergulho profundo na atuação e nas descobertas e na pesquisa sobre a atuação. Então a IAD eu não tenho, foi uma época maravilhosa. Eu chegando em São Paulo, assim, eu vindo de Santos, eu era muito praiano, eu era muito até mesmo simples, assim, né? Uma pessoa até ingênua para algumas coisas e caí aqui em São Paulo. Mas o que eu tinha era a coisa da experiência teatral. Eu já vinha com uma... Porque para passar na EAD, pessoa zerada não passa. É muito difícil. Tanto é que na minha classe tinha... Quase todos já tinham DRT, por exemplo. Por conta disso, todos já vinham com outros cursos, outras experiências. Até mesmo a pessoa fez faculdade de licenciatura em teatro e depois entrou na EAD, ou seja, né, o certo seria o contrário, né, mas não, a EAD é tão, ela se aprofunda tanto e ela acaba sendo, ainda hoje, ela é uma vitrine, as pessoas vão fazer casting na EAD, então você chega lá, você começa a ter aula de segunda a sábado, aquela coisa assim, esquecer Santos, esquecer a vida, esquecer a família, porque absorve total. Mas foi um divisor de águas para mim, foi importante, amadureci muito ali dentro. Apanhei, assim, sabe, de ter que... Eu morava em Santa Cecília, pegava ônibus muitas vezes parado nesse horário, né?
6h30, você atravessar a cidade aqui em São Paulo, loucura. Então você já vê rush, você já vê trânsito parado, você já vê enchente, você já começa a ver tanta coisa. E mesmo lá na USP, às vezes tem problemas de violência ou problemas assim de assalto na porta da USP, então você tem que... Enfim, acorda para a vida, dá um sacode. E deu um sacode também na questão de atuação, de ler mais, de pesquisar mais. Eu era um jovem mais preguiçoso, assim. Então, eu fui acordando aos poucos, né, para essa questão de ler, de pesquisar, de buscar dramaturgia, de pesquisar novos autores, de beber na fonte também dos grandes clássicos, dos grandes autores. Eu sou apaixonado por dramaturgia de qualidade, né? E eu tento transmitir essa minha paixão, né, para os alunos, para os professores, né? Mas é isso que eu posso dizer. Mas voltando um pouco mais, olha só, você falou sobre a questão dos teus estudos ali na ECA, né? Que, poxa, com certeza foi um divisor de águas. Mas voltando um pouco mais, como foi a escolha da Fundação Lusíadas para fazer a sua graduação em artes cênicas? Isso. Na verdade, a Lusíadas virou depois. Foi lá, quando o Colégio do Carmo teve uma faculdade durante um tempo, chamado Carmos. Depois, essa faculdade, esses cursos, tinha pedagogia, artes cênicas, fonoaudiologia, tinha vários cursos lá, né? Aí a Lusíadas trouxe para ela, para o campus dela, né? Esses cursos. E foi maravilhoso também, porque eu tinha 17 anos quando eu comecei, né, a faculdade. Eu era muito novo, assim. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu acho que foi assim, foi graças à Faculdade de Artes Cênicas em Santos que eu passei na EAD, porque o livro que cai na prova escrita era de Anatol Rosenfeld, que é um livro difícil de leitura, que é um livro de um crítico alemão que morou aqui no Brasil e que faz crítica. Então, era o mito e o herói no moderno teatro brasileiro, tinha uma profundidade, eu não ia dar conta se eu não tivesse feito uma faculdade. Então, e foi muito importante porque desde então, eu sobrevivi como também, em paralelo à IAD, eu dava aula de teatro nas oficinas culturais, nas casas de cultura, em escolas infantis. Eu fui sobrevivendo para manter a IAD, porque a IAD é segunda a sábado, né? Volto a dizer. Então você tinha que ter um suporte, né? Por mais que a família ajude, você tinha que ter. Então, assim, eu cheguei em São Paulo com uma formação e cheguei em São Paulo com um diploma, né? O diploma, a formação, o DRT. Então, assim, as coisas depois foram fluindo. Mas a Fundação Lusíada eu tive professores queridíssimos, Gilberto, Roberto Pérez, Iracema, o Fernando, vários, uma galera assim, Ademir Martins, Gilson de Melo Barros, várias pessoas queridas aí da cidade. E pessoas feras em teatro, sabe? E vinha professores de São Paulo. A Yolanda Amadei dava aula na IAD, que depois foi minha professora, e deu aula também na faculdade aí. A Cleide Queiroz, querida, amiga, atriz, dava aula de técnicas vocais na faculdade aí. Então, já foi uma forma de eu conhecer um pouco pessoas de São Paulo, que é legal você chegar em São Paulo com algum network, né? Conhecendo pelo menos uma dúzia de pessoas, senão complica a vida aqui, né? Eu vou perguntar uma pergunta polêmica, mas é dentro da área que muita gente vai concordar, outras vão discordar. Com relação ao talento, né? O talento para atuar existe, né? Tem lá. Mas uma pessoa que não tem talento, ela pegando técnica, é possível ela virar um ator só com técnica? Eu acho que assim, porque tem de tudo. O mercado precisa ter a Fernanda Torres, maravilhosa nesse filme, e precisa ter todas as outras pessoas que fizeram esse mesmo filme que talvez as pessoas nem lembrem, mas que sem elas o filme não aconteceria. O filme ele não é um solo, né? Então, eu acho que o mercado, se a pessoa conseguir furar a bolha do mercado, tudo bem. É possível, sim, com técnica. É claro que, assim, a técnica, porque só a emoção não sustenta as coisas. A gente só com emoção vira boi solto no pasto. Aí é complicado, fica assim,
muito. Então, o mínimo de técnica e de disciplina para algumas questões é importante. Por exemplo, vamos falar da voz. O que adianta você ser um ator tão talentoso, emotivo, ele é visceral, ele isso, tal, aí ele acorda rouco no dia seguinte. Se ele não tiver a base vocal, que é composta de técnica, esse ator tão visceral, tão maravilhoso, tão orgânico, tão, sabe, magistral, não segura sozinho. Claro que só técnica também, sem emoção, um ator também não tem como, né? Porque a nossa área é a área da emoção. Mas, de qualquer forma, se a pessoa tiver técnica, ela consegue, inclusive, e o mínimo de sensibilidade, que você falou, talento. Então, eu vou falar que ela tem técnica, mas ela tem um mínimo de sensibilidade. Ela consegue perceber aonde que está o talento, observando os outros atores e talvez até conseguir chegar perto. Então, volto a dizer, tem mercado para essas pessoas que às vezes não são tão absolutas, mas que tem uma técnica, que tem um traquejo para coisa, ela consegue sim. O que adianta eu falar aqui assim para você? Ah, não, sem talento não tem. E depois a gente liga a televisão, a gente vê uma série, a gente vai ao teatro, e tem pessoas que são assim, como eu estou falando, são mais técnicas, tá? Eu vejo isso, essa pergunta, ela é uma pergunta polêmica na minha área também, né? E eu falo muito sobre isso, né? Porque a pessoa que estuda, ela não para, né? Se ela não parar, ela vai encontrar um meio, né? E quando ela encontra esse meio é onde ela foca, né? E vai. E é basicamente isso, existe campo para todo mundo, né? O mercado artístico abraça, né? Acho que compondo técnica com emoção, com toda uma sensibilidade, com criatividade, com espontaneidade, é sempre bom. Eu acho que agrega tudo isso, somado, vira um molho bom, vira uma, sabe, algo importante aí, algo talentoso. Mas, volto a dizer, eu não posso ser hipócrita a ponto de não... Eu estou aí no mercado, eu vejo. A gente vê todo tipo de pessoa, todo tipo de artista. Eu não tenho... Depois de um tempo a gente perde um pouco. Eu acho que eu era mais elitista em algumas questões até de... Mas depois de um tempo eu acho que tem lugar para todo mundo. As pessoas perguntam, um BBB. Vai estudar, olha aí a Grazi, o que tem? Por que todo mundo tem que começar de um jeito sagrado, como se o teatro fosse um templo sagrado? Ele é realmente um templo sagrado, mas ele aceita todo mundo, ele agrega e acolhe todo mundo. Então, se a pessoa foi BBB e de repente descobriu uma vontade ou teve uma oportunidade, a única coisa que eu falo, vai estudar, tem escolas em todo lugar do Brasil. Estudou? Pronto. Um ex-BBB que estudou virou ator. Porque também várias pessoas eles fazem uma novela, uma peça, um trabalho e depois não dão continuidade. Às vezes não por talento, por vocação. Porque não é uma área fácil. Então tem gente muito talentosa. Eu tenho colegas, que eu não vou dizer o nome, que fizeram IAD comigo. Então eu já falei da dificuldade para entrar. E que terminaram IAD não querem nem assistir teatro. A pessoa pega um ranço, porque isso é ranço, né? Ou trauma, sei lá. E gente talentosa, mas não quer ouvir falar. Então, ou seja, pega um bloqueio. E tudo, de qualquer área que seja de atuação. Ou seja, mexe tanto com o nosso emocional que a gente tem que segurar a cabeça, o coração, né? E é outro detalhe aí. Então, às vezes, tem gente que não tem vocação. Vocação para espera, vocação para entender, por exemplo. Eu estava falando agora há pouco das dificuldades da oficina. Eu vislumbrei há 12 anos atrás, eu vou pensar assim, daqui a uns 10, 12 anos eu vou ficar mais tranquilo, não vou precisar batalhar tanto para trazer aluno, manter aluno, fazer o curso girar, fazer o curso não envelhecer, nada. Não acaba. Eu encontro pessoas veteranas que têm um currículo ótimo de televisão, de tudo,
tá na batalha igual todo mundo. Então, isso para algumas pessoas que também é injusto, né? Mas assim, é o que tem. Não vamos, a gente não está falando, né, sobre justiça, o certo ou errado. O mercado funciona assim. É uma pena, mas é assim. Alguns países o ator veterano está melhor colocado. Mas é o que existe, o que tem. Então, assim, algumas pessoas não aguentam o tranco e assim desistem muito rápido ou até depois de um tempo, porque imagine você uma vida inteira ficar batalhando, lutando, né, conquistando espaços, né? Não é fácil. Não é fácil. Realmente não é. Olha só, aproveitando, porque temos mais uma interação aqui no nosso chat, o Nível, e a Vera perguntou, ela fez o comentário, né? Nível, a peça O Baú da Vovó foi a melhor peça que eu apresentei. Como você criou essa peça? Essa peça, eu criei alguns anos atrás. Obrigado, Vera. Legal. Também achei que você foi muito bem no Baú da Vovó. Comparado com a novela de rádio, comparado com a que você fez na novela de rádio e depois você fez a peça. Qual que foi a anterior? A Tcheca, a Gaivota, né? Então, fazendo uma comparação, também acho, e eu escrevi exatamente a Gaivota, diretor, professor Adriano. E exatamente, e a professora Ayosha também estava na Gaivota. E daí, Vera, eu criei, porque assim, alguns anos atrás, quando eu dava aula numa escola chamada Drummond, aqui em São Paulo, Colégio Drummond, eu dava aula para alunos que faziam um curso de teatro comigo lá dentro da escola. E eu precisava de uma história, porque tinha muitas meninas querendo ser princesas, eu não podia ter uma princesa só. Muitos meninos querendo ser vilões, lobo mau e os outros vilões, a outra menina querendo ser uma bruxa malvada. Então, assim, eu comecei a ter dificuldade porque todas as peças que eu procurava, esses clássicos, Branca de Neve, o João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, esses clássicos, né? Aí eu pensei assim, já sei, vou criar uma história que uma avó que tem uma casa, um sobrado, assim, e tem um lugar nesse sobrado que é o quarto do brinquedo, o quarto das brincadeiras, o quarto, né? E é onde ela leva o neto e seus amigos para contar histórias. Claro que a peça foi mudando depois, né? Mas veio dessa ideia de eu ter mais de um clássico em uma peça só. Então o Baú da Vovó tem 3, ou até cabe até mais, até 4 clássicos, né? Dentro de uma peça, de uma obra só, né? E aí eu consegui agregar todos os alunos que queriam fazer personagens importantes, inclusive a vovó, e teve espaço para todo mundo. Então, assim, a cabeça de diretor, de professor de teatro que quer que todo mundo seja feliz, tal. Então aí você vai misturando, quando você vê tem uma miscelânea, você tem que organizar essa miscelânea. Aí eu criei o Baú da Vovó. Ficou bonitinho. Eu achei incrível essa peça, porque ela é uma peça infantil, né? Porém, eu tava lá, marmanjão, com alguns marmanjões do meu lado ali, e a gente se divertiu, a gente riu, a gente interagia, e a gente ficava impressionado como era a interação das crianças com os atores, né? Eles apontavam, eles falavam, né? E foi algo que contagiava tudo, né? Todo lugar. Foi muito legal, muito diferente. Ano passado eu quis fazer várias infantis, fiz Baú da Vovó, fiz Contos de Bruxas, fiz Alice no País das Maravilhas. Eu quis assim me voltar muito para o público, porque para ir os familiares, né, dos alunos. Muitos alunos são pais, entendeu? Tem aluno que é avô, então assim, quer levar neto, quer levar, e aí assim, eu falei, então tá, esse vai ser o ano da família estar presente no teatro, porque aí vai o pai, a mãe, os filhos, vai todo mundo ao teatro. Então essa interação que você viu é bem coisa da criança. A criança você tem que deixar à vontade ali. Às vezes do nada ela fala um negócio com ele, aí
combinei com os atores, ó, a criança falou, não finge que não ouve, assim, reage a ela, tal. Só não pode entrar no palco tudo, que senão a peça para, né? Mas do contrário, aí eu faço cena de plateia também para agitar, porque tem que ser uma festa, né? Teatro é um encontro, é uma celebração. Então eu gosto quando dá esse caráter de uma grande festa. Aí, realmente foi. Olha só, então tem mais uma interação aqui, ô Nívio. O Kaique está perguntando: quais são os objetivos futuros da oficina de atores? Novos cursos? Novas turmas? Olha, a gente segue, volto a dizer, né, assim, nas formações, né, porque a gente tem um credenciamento com o SATED e seguimos regras, né? O SATED também sempre muda regras, aumenta aqui, aumenta ali, então a gente tem que estar up to date aí, super de sintonizado com o que o SATED nos propõe. E mesmo assim, né, a oficina, eu quero montar núcleos, eu tenho muita vontade de montar um núcleo de teatro musical, eu tenho vontade de algumas coisas, mas para isso eu tenho que ver assim, espaço, para tudo existe uma logística, né? Eu não posso cair num devaneio, assim, numa loucura de fazer algo que não tenha um mínimo, né? Como eu digo, de uma logística para a coisa acontecer, com segurança. Tem uma hora que, se é um núcleo de teatro musical, vai ter que ter uma estreia, vai ter que ter uma apresentação, vai ter que entregar um produto bacana para o mercado, né? Porque então você não pode se aventurar em nada, mas uma das coisas é seguir e criar bases sólidas, cada vez mais sólidas, para de fato a gente continuar com o nosso nome positivo no mercado. As pessoas falam muito bem da gente. Não é uma escola superlotada de alunos, mas é uma escola que tem todo ano 6, 7 turmas. Então, assim, não é pequena também. É uma escola, vamos dizer assim, de pequeno, médio porte, mas que faz o negócio acontecer. Então a gente quer manter essa qualidade, quem sabe expandir, mas sempre com muita cautela, porque a pandemia nos mostrou o quanto a gente precisa dar um passo de cada vez, sabe? Mas tem várias ideias aí, o Grupo TESS também está com vários núcleos de trabalho, núcleo profissional já mais antigo, né, que vai circular, vai até ir para Santos também com 3 vezes duo, uma peça que esteve em cartaz aqui. O outro núcleo do Grupo TESS vai fazer uma peça juvenil também, que ainda é um pouco de segredo, não tem spoiler. Eu também não posso falar quais são as montagens desse ano. A de Sorocaba eu posso falar. O Despertar da Primavera, de Frank Wedekind, teatro expressionista. Né? A de São Paulo eu não vou falar ainda, porque tem gente aí que eu estou vendo que está aí, e eu só vou falar no domingo, senão estraga a surpresa. Ô, Nívio, você considera que o teatro mudou muito desde que você iniciou para os tempos de hoje? Muito, muito. O teatro mudou muito. Tem autores, né, volto a dizer, como eu me ligo em dramaturgia, tem peças de autores que parece que foi no século passado, e foi só há 30 anos atrás. Ninguém nem mais fala. A forma de contar a história, o jeito de enxergar a arte, né? Porque acho que devido ao grande, o audiovisual, né? Hoje em dia também os celulares, né? O computador, acho que tudo fez expandir muito a procura pelo audiovisual, né? E acho que com isso o teatro foi se modificando, mas sempre sendo muito teatro. Então, o teatro mais contemporâneo, todo fragmentado, sem uma linha cronológica na história, sem uma linha interpretativa igual ou similar. Ou seja, peças onde tem de tudo um pouco, que tem toda uma criação coletiva, cada vez isso aumenta mais. É claro que ainda bebem na fonte do passado, algumas dramaturgias sobreviveram e algumas não passaram dos anos 90. Infelizmente, gente muito boa que eu fiquei pensando assim, por que ninguém mais monta fulano, né? Peças que eram sucesso no meu tempo.
E elas caíram assim numa. Tudo bem que a gente passou por uma época, né, que tinha muita peça política. E acho que isso as pessoas estão cansadas, não querem mais, ou pelo menos esse estilo de peça tem sido evitada, né? E peças ou que tem uma coisa muito contundente, acho que vai caindo em desuso, assim, as pessoas vão esquecendo de alguns estilos de teatro. Então mudou muito mesmo. Até a forma de fazer tem terminologias que caíram. Eu que dou aula, a gente tem que se atualizar. Algumas questões de quando eu comecei a dar aula, eu já dou aula há 38 anos. Então, assim, eu faço teatro há mais de 40, né? Porque eu tenho 56, mas eu dou aula há 37 para 38 anos. Então, assim, mudou muito. Nossa, você não tem ideia. Você não tem ideia. Mudou para você ver, assim, porque às vezes até medicina mudou, a área de direito mudou, mas mudaram nomenclaturas. Coisas que a gente falava que não fala mais, não pode nem mais falar, porque afeta, inclusive, questões, né, de militâncias e tal. Mudou muito, mas vamos que vamos. Mudou muito, muita coisa para melhor. Teve uma evolução também. Teve uma evolução muito grande. Com relação à figuração também, né? Ela tá mais encorpada também, Sim, né? Sim, sim. E o figurante hoje em dia também precisa atuar, né? Precisa estar. Pode ver uma novela de época, apesar de histórias maravilhosas, tem as atuações e isso que você falou, a figuração, tudo, como está superior, né? Os próprios atores hoje em dia foram se instrumentalizar, né? Acho que a internet fez uma. Porque a internet eu consigo ter contato e conhecer o teatro que está lá na Índia, lá no Japão agora. Então tá tudo mais rápido. Então a gente tem que acompanhar, né? Sim. Falta me diz uma coisa, Nívio, em relação à questão da sua especialização em psicodrama socioeducacional. O porquê da escolha? Porque eu já dava aula há muito tempo e aula de teatro cai no teu colo problemas emocionais gravíssimos, né? Cai assim na mão da gente pessoas que vêm contar ou em situações em aula e eu precisava ter mais suporte técnico para poder administrar essas questões emocionais. Mas eu não queria fazer uma faculdade de psicologia, eu já tinha já tinha pedagogia, inclusive, né? Então, mas aí o psicodrama acho que encaixou com o teatro, que uma das práticas que o psicodrama tem esse nome é porque alguns exercícios são bem semelhantes aos exercícios de teatro. O que muda é o olhar, né? A intenção daquele exercício é mais, vamos dizer, pegar o emocional ou psicológico. E muitos exercícios de teatro a gente só quer, muitas vezes, trabalhar o corpo, descobrir a voz, né? No psicodrama não, é sempre trabalhando algo interno de quem está ali com você, né? E aí, com a prática do psicodrama e esse estudo, me ajudou a gerenciar os dramas do povo. As questões emocionais são muitas, inclusive a Vera, que está aqui nos assistindo, inclusive eu mesmo, inclusive o Ed, inclusive todos, né? Porque todo mundo tem algo a sentir, a dizer, todo mundo tem a sua individualidade. Então tem uma área do psicodrama que chama sociometria. A sociometria estuda as personalidades dentro de um grupo, as ligações que um grupo tem. Então é uma das facetas do psicodrama, a sociometria. É medir o grupo, aquele grupo que está ali, aquela turma de Santos, aquela turma de São Paulo, entendeu? Ou aquele grupo de teatro de uma determinada peça. E aí você usa a sociometria para dividir papéis, para dividir grupos, subgrupos, para dar demandas, para passar demandas. Então, o psicodrama foi um suporte que eu ganhei muito importante. E eu gostei muito, só não tenho como me dedicar a ele. Eu fiz mesmo para usar no teatro, para fortalecer o meu lado de professor e coordenador. Perfeito, Nívio. Bacana. Nível, chegamos a 1 hora de conversa. A gente consegue ficar mais 5 minutinhos aqui?
Consegue. Ah, então tá certo. 5 consegue. Eu tenho um relógio ali marcando, mas 5 consegue. Eu vou assistir um espetáculo hoje ainda, mas é aqui perto. Só. Eu queria saber, para você trabalhou em várias emissoras, né? Trabalhou no SBT, trabalhou na TV Cultura. Queria saber de você como que é essa transição, né? Eu sempre pergunto pro ator que faz isso, né? Essa transição do teatro para a novela, como que é? Tem diferença? Tem diferença, né? Eu aprendi muito, eu não fiz curso de TV, infelizmente. Eu aprendi fazendo, sabe? E também apanhei ali fazendo, porque assim, não é fácil fazer TV, fazer bem TV, cinema. Eu tiro meu chapéu para os grandes atores da TV brasileira, do cinema. Confesso que o meu métier e o meu universo é o palco, é o chão do palco. Eu sou o que a gente chama assim no popular, rato de teatro, no bom sentido da palavra, né? Eu sou desse meio. Eu entro num teatro, tudo certo. Eu vejo ali a luz, a cabine, a técnica, tudo de um teatro, tudo, né? O teatro tem a cozinha, tem o banheiro do teatro, tudo. A plateia, tudo, né? E na TV eu ainda estou sempre aprendendo. É difícil, passei por várias, né, para Globo participação, elenco de apoio. Mas SBT, fiz contrato, papéis, Record também, Band, até mesmo a TV Gazeta aqui de São Paulo, a TV Cultura de São Paulo, com programas maravilhosos, Rá-Tim-Bum, Senta Que Lá Vem História, Teatro Rá-Tim-Bum, que são peças de teatro gravadas que passam em programa da TV Cultura até hoje. Todas as férias eu vejo lá Sopa de Pedra, O Doente Imaginário, nas férias de julho e nas férias de janeiro eles reprisam. Isso já, acho que há 15 e 16 anos. E eu gosto, eu já fiz alguns filmes também que eu gostei muito do cinema. Eu me interesso muito por cinema. Gostaria de fazer mais filmes, curta-metragens, médias-metragens, longa-metragem, porque o cinema a gente ensaia, tem toda uma preparação parecida com o teatro. Confesso que televisão é meio assim, chegar, claro que tem uma preparação pequena, mas tem um mínimo de ensaio, mas TV tem pressa de gravar, né? TV tem um processo de gravação muito intenso. Então, na parte criativa, o cinema, a série, é feito com mais cuidado, com mais tempo. O ator pode saborear mais o trabalho. E televisão é ir gravar, fazer o negócio acontecer, dar o seu melhor, entendeu? E aí você fica plugado ali 8 meses, 9 meses, às vezes 6 meses, que seja, mas você fica. É uma atividade muito intensa que eu também tiro meu chapéu para quem segura a onda de fazer uma novela atrás da outra, porque acaba sendo, às vezes, insuportável. Porque sangue, suga a vida da gente, suga o sangue. Porque é muito intenso, o negócio é muita coisa para fazer todo dia, né? Então, mas claro que é legal fazer, claro que é uma grana boa, segura a onda financeira da gente, e claro que se me chama eu vou lá tentar fazer, vou dar o meu melhor, mas não é fácil. O que eu posso dizer, quem está afim vai nessa, é legal, é um universo maravilhoso, mas não é só glamour. Aliás, não tem glamour lá dentro. O glamour somos nós que assistimos e fazemos. Ali, no set, no estúdio, é trabalho árduo. Fantástico, hein? Nível, a última pergunta que eu vou fazer para ti é uma pergunta, poxa, você trabalhou com tantos, né, diretores fantásticos, né? Zé Celso, tanta gente fantástica, e a minha pergunta em relação a você, eu posso dizer o seguinte, entre atuar, coordenar e dirigir, o que mais toca o teu coração? E por quê? Dia eu mudo, essa resposta muda, tá? Tô brincando. Eu gosto muito de dirigir hoje em dia. Eu gosto muito de dirigir. Eu não posso trair o meu lado ator, né? Que hoje eu acordei tão ator, atuei tanto hoje. Então, e eu amo, né? Adoro, eu me jogo, eu mergulho. Mas eu tenho um prazer muito grande em ser diretor. Muito, muito grande. Eu gosto. Nível, eu queria agradecer.
Você deu 1 hora do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, né? A gente estava falando aqui antes. Eu adorei e daria 1 hora daqui a um tempo outra vez. Podemos fazer novas lives com outros assuntos. Podia um dia só falar de DRT, porque você tem muitos dubladores aí, né? A gente pode um dia só vir falar de dublagem, de DRT, de como as pessoas que vêm pela dublagem. Tem vários desdobramentos que a gente pode fazer e podem contar comigo. Gostei muito, fiquei muito grato. Desde quando vocês foram lá, no teatro ali da Praia Grande, no Centro Cultural... Me ajuda a lembrar o nome? Palácio das Artes. No Palácio das Artes, exatamente. Aí, ó. Desde do baú da vovó no Palácio das Artes, vocês foram maravilhosos, viu? Fico muito grato. Eu agradeço, né, em nome do RC Cash aqui, e com certeza essa porta aqui foi escancarada, tá aberta para você retornar e para a gente bater esse papo, porque é muito rico, né? Eu conversei em off com o Ed e o Ed falou, você vai perguntar tudo, ele vai ter resposta de tudo que tem sentido no mundo do teatro, do cinema, da dublagem, então é muito rico essa conversa. E eu estava bem ansioso, porque eu gosto muito desse universo, né? E realmente eu senti isso. Eu não fiz vou mostrar para a galera que está assistindo, ó. Eu fiz muitas perguntas. A gente parou aqui, ó. Então vai ter que ter daqui passou no carnaval, a gente marca mais uma. Poxa, vamos sim. E eu queria agradecer e falar para a galera aí que seguiu, siga o Nível. Nível, fala as suas considerações finais e deixa suas redes sociais, os seus cursos novamente, por favor. Minhas considerações finais, olha, muito obrigado mesmo, estou grato, gostei de algumas pessoas, o Márcio, a Vera, são pessoas que a gente não vê toda hora, né? Eu vi que a Dalva entrou, a Luísa é professora, mas esse mês ainda a gente não se viu, então é muito legal esse encontro, essa live, né? Essa troca aqui, né? E eu fico grato em poder falar, contar, porque não é só a minha vida que eu conto, né? A minha vida atravessou outras coisas, então, e atravessa outras vidas. Falei do Eliel, que é um querido. Eu quero mandar um beijo muito grande para todos os alunos que entraram aqui, um abraço grande, né? Pessoas queridas. E @Nível Diegues é o meu Instagram, e no YouTube, quando vocês entrarem lá no YouTube e tal, procura lá, Nível Diegues. Sempre, tanto para o YouTube como Instagram, Nível Diegues. Lá no YouTube eu tenho várias cenas de coisas que a gente falou hoje. Ainda não deixei o YouTube como eu quero, assim, com muita coisa, mas tem um pouco já lá de vídeos de trabalhos, de experiências. E eu tô sempre em busca, né? Não é porque eu falei tanto assim, falei tanta coisa do passado, eu tô com 56 anos, quero atuar e dirigir e estar nesse meio artístico até o final da minha vida, até o último dia da minha vida. Assim como eu tenho amigos, graças a Deus aí vivos, com mais de 80 anos, eu tenho amigos, inclusive, já pertinho dos 90. Eu tenho um querido, agora me fugiu, com 93 anos, que até hoje ainda... Emílio Fontana, querido, 93 anos, ainda hoje está aí, ou seja, eu tenho o privilégio de conviver com atores de mais 70, estão aí na profissão. Então é isso que eu falo para todo mundo que acha que está velho para começar teatro. Não está mesmo. Porque se a gente pode fazer teatro e pode atuar até o fim da vida, porque atuar é estar bem com a voz, com o corpo, com a memória, estar bem com a emoção. Então, esses são requisitos que qualquer ser humano tem em qualquer idade. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada e grata. É isso que eu acho que são as considerações, assim, não só finais, de uma vida, sabe? Venho aqui novamente falar com vocês quando vocês quiserem. E estamos aí. Obrigado a todos que gastaram um pouquinho do tempo com a gente, né? Obrigado, pessoal, que acompanhou. Valeu, Ed. Valeu, e muito Nível. Obrigado ao Ed, querido, que aproximou a gente. Eu sei o quanto ele está ajudando. Tenho acompanhado.
É que não deu tempo, o Ed é um furacão, né? Tá em muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu tenho acompanhado ele aí com vocês e essa parceria tá dando muito certo. Parabéns a vocês também de estarem juntos aí, viu? Que bom que vocês assimilaram o Ed, que ele é muito comprometido, muito interessado. E obrigado por ele ter feito essa ponte e hoje está aqui com a gente, né? Participou, fez perguntas. Muito obrigado também. Valeu, galera. Valeu, Boa noite. galera. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Valeu, Nívio. Bom Um espetáculo. beijo grande a Tchau. todos.